Sou Priscila Ferraz, faço parte do coletivo dos poetas marginais de Pernambuco e vou falar um pouco sobre a arte, a poesia, como potência coletiva dentro da periferia, dentro da favela. Primeiro eu queria falar que é muito triste ver muita arte acontecendo dentro da periferia, dentro da favela, e não ter essas pessoas que fazem essa arte sendo reconhecidas como artistas, né? Principalmente por dois motivos. Um pela nossa cor e outro pelo lugar de onde a gente veio. A gente sabe que para a galera que é de periferia, as oportunidades são muito negadas, né? A gente não tem o mesmo acesso que uma pessoa que é de classe média e é branca tem. Então, eu utilizo a poesia, a arte, para me expressar, tanto das ideias que eu tenho, da forma que eu penso, quanto para trazer algumas conversas, para me comunicar com algumas pessoas sobre determinado assunto. Tem um poema que eu fiz recentemente, que é a respeito de alguns amigos, né, que eu perdi. Eu conversei com um bicho que eu encontrei na rua e tal, a gente morou na mesma ré, a gente começou a falar sobre essas pessoas que viveram com a gente. E sempre que a gente falava de algum cara, a gente falava finado fulano, finado ciclano, porque infelizmente estão todos falecidos, enfim. E é muito triste a gente falar sobre isso dessa forma com as pessoas, e tem gente que não entende a forma que a gente tá falando, ou finge que não entende porque a gente tá falando do nosso jeito, do jeito da favela. Só a gente que é da favela, que quando vai falar sobre alguém morto, a gente fala o finado fulano, o finado ciclano. Tenho certeza que, tipo, todo mundo da favela conhece finado alguém. Então eu fiz esse poema, e a partir desse poema eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre nossa forma de falar, sobre como a gente que é da periferia se entende, independente da favela que você vive, seja na Zona Sul, na Zona Norte, a gente tem um jeito próprio de falar. Então eu fiz esse poema. Finado, finado, tudo finado. Tudo balão hoje em dia, tudo finado. Corria com nós, os canela cinzenta. Hoje tá baleado. Finado, finado, tudo finado. É desde cedo que a gente aprende que antes do nome é finado. Finado e um vulgo. É assim que são lembrados. É desde cedo que a gente aprende a usar o dicionário. E descobre que chamar irmão morto tem que chamar finado. E através desse poema, que foi um poema muito emocionante pra mim fazer, eu pensei muitas coisas, sabe? Eu pensei principalmente como a nossa fala, como a ideia da gente ser dada é importante. Eu fiz esse poema e postei na minha rede social, e aí uma par de galera veio falar comigo sobre isso, como se sentia assim também, como existiam tantos finados na vida deles, e a gente conseguiu ter uma comunicação muito importante. E eu consegui entender porque algumas pessoas trocavam ideia comigo de um jeito, ou tipo, que me curtia e tal, de um jeito, e é simplesmente porque a gente tem essa aproximação, porque todo mundo vai ter alguma coisa em comum que aproxime a gente, tá ligado? Então eu sinto que a poesia e a arte, ela pode fazer isso, ela tem essa potência de unir as pessoas ao seu redor, né? A gente tem muitos exemplos de poetas muito incríveis, assim, que escrevem e fazem suas músicas, né? Porque música é isso, é uma poesia com ritmo. Então a gente tem exemplos incríveis, tipo Racionais, tem Djonga, Emicida. É uma galera que dá umas ideias muito chique, muito cheque também, dentro das suas falas. E eu tenho um conhecido, Edilson, ele é do Poetas do Gueto, na Zona Norte. E ele fez um poema, que é uma música, que me lembrou muito de um poema que eu fiz. Quando eu paro um pouco para pensar sobre isso, sobre quem eu sou, né? E sobre as pessoas que estão ao meu redor. Esse poema que eu fiz para minha mãe, e eu fiz em um momento muito importante da minha vida, que é quando eu entendi quem era a minha mãe. Eu fui uma adolescente bem problemática, que tive uma relação bem problemática com a minha mãe, eu não entendia por quê. Mas chega um momento da vida da gente que a gente percebe que a gente tem que entender a galera, e a galera tem que entender a gente um pouco, sabe? A gente tem que falar
e ouvi. Então eu ouvi um pouco minha mãe, falei um pouco com ela, e eu era bem adolescente, acho que eu tinha uns 16, 17 anos quando eu escrevi esse poema. Eu perdi ele e o encontrei de novo. E aí eu decidi gravar um vídeo, enfim, também postei nas redes e trouxe essa ideia, né, de quem é essa pessoa que vivia comigo enquanto eu passava pelos meus castelos sozinha. Dentro de mim eu não sabia quem era a pessoa que estava do meu lado porque eu não trocava ideia com ela. Então assim, eu fiz esse poema para minha mãe. E Edilson, esse cara que eu falei, ele também fez uma música para a mãe dele. Então eu vou soltar o som de Edilson para vocês ouvirem. E em seguida o vídeo que eu falo do poema que eu fiz para minha mãe. PG na área, uma chuva de lágrimas, pesado. Ó favela, tu tá meio esquecida por culpa de um governo que te deixou à deriva, desacreditada da vida, a mente alucina. Meu coração aperta forte até me arrepia. Sinto que nesse ritmo não vai melhorar. E as perdas são inúmeras, as vitórias nos dedos dá pra contar. Sou mais um guerreiro sonhador, buscando a paz através do amor. E eles fazem de tudo pra tirar a nossa paz, mas acredito em Deus e sei que Ele pode mais. Tem muito milionário que se acha intocável, roubando a favela e fornecendo tráfico. Todo dia um atraso, todo dia um esculacho, e sempre ouvindo na favela os relatos. Família de um chegado que não tem o que comer, a mãe perdeu o emprego e agora o que fazer? Os filhos são pequenos, não podem trabalhar, mas também não conseguem mais ver sua mãe chorar. Toda madrugada aquele choro atormenta. Me decidi, assinei minha sentença. Entrei em outra crença, não de estudar. Entrei pro crime pra minha vida melhorar. E o tempo foi passando, a minha vida melhorando. E naquela ilusão eu estava me jogando, fazendo vários planos para realizar o sonho de um dia não ver mais minha mãe chorar. Larguei os cadernos e comprei o meu revólver. Logo percebi que aquilo não resolve. Me trombei com choque e não resisti. Fui reagir, eles atiraram em mim e ali eu caí, todo ensanguentado. Percebi na hora errada que eu fiz tudo errado, lembrando do passado e daquelas madrugadas e de muitas noites que a minha mãe chorava. Não te ajudei em nada, só te trouxe mais lágrimas. Não te ajudei em nada, só te trouxe mais lágrimas. Uma chuva de lágrimas caindo, caindo. Uma chuva de lágrimas caindo sobre mim. Uma chuva de lágrimas caindo, caindo. Uma chuva de lágrimas caindo sobre mim. E as lágrimas caindo não parava de lembrar uma dor tão intensa que ofuscou a dor da bala. E as balas não são nada comparado a tuas palavras. Ficava emocionado sempre que eu lembrava. Senhora chegando em casa com o suor no rosto, sabendo que não tem nada, a senhora trouxe seu almoço. Ficava com fome pra nos ver sorridentes, trabalhando dia e noite sempre, constantemente. Só queria a senhora aqui perto de mim e não ter que trabalhar, mãe, tanto assim. Tentei te ajudar e umas contas pagar, mas infelizmente fiz as coisas piorar. Me desculpe, mãe, peguei a trilha errada, pelo caminho curto sempre sem encontrar mais falhas. Se o governo ajudasse talvez seria diferente, e vários menores não iam precisar dos pentes, andando sorridentes com uma vida decente e não ser roubado pelo próprio presidente. Falando suavemente, com a mentira na mente, dizendo que vai ajudar toda a nossa gente. Governantes incompetentes, vários inconscientes, quando morrer vão perceber que essa porra não é pra sempre. Não é pra sempre, não é pra sempre, não é pra sempre. Uma chuva de lágrimas caindo, caindo. Uma chuva de lágrimas caindo sobre mim. Uma chuva de lágrimas caindo, caindo. Uma chuva de lágrimas caindo sobre mim.
Preta velha aqui de casa, me fala. Quantos amores tu deixou de lado porque estava muito cansada? Quantas vezes teve que dormir no trabalho e acordar no meio da madrugada? Me fala se essas noites que tu acordou no meio da madrugada cansada não te lembram chicotadas. Preta velha aqui de casa, a menina que tu cria na casa onde tu é empregada tem a idade que eu tinha quando tu me deixava sozinha em casa. Mas o que a gente podia fazer? Ou tu cuidava dela no meu lugar para receber, ou cuidava de mim e a gente não ia ter o que comer. Preta velha aqui de casa, eu não culpo a senhora, não foi culpa da senhora. Eu até te agradeço por ter me dado escola, por ter me dado um teto, mesmo com pouco afeto, mas, Preta, me fala com sinceridade, tu também sente essa tristeza, essa saudade de mim, assim, pequena, e a tristeza por não ter criado a tua filha de verdade? Um outro olhar, assim, sobre o mundo e sobre as pessoas que estão ao meu redor, né? Sobre as pessoas que vivem comigo, sobre a galera de quem eu gosto, a galera que eu boto fé, que bota fé na minha ideia. Eu acho que a poesia e a arte, ela trouxe isso pra mim de uma forma que ninguém trouxe. E só eu, nos meus castelos, consegui entender, né? Entender como as coisas funcionam, como as coisas podem funcionar. De repente, por causa de uma atitude minha ou de alguma outra pessoa, a gente pode ter uma desavença que, tipo, nem era para existir. Mas, enfim, é sobre compreensão. A arte me trouxe a compreensão do mundo, sabe? Eu saí do meu castelo e eu comecei a entrar em um pensamento de que o mundo é muito mais do que só o meu castelo, tá ligado? Teve um momento, dentro desses pensamentos, né, desses castelos todos, que eu pensei em ir embora, né, da cidade do Recife. Pensei em ir embora para morar no interior, com a minha avó, com a minha família. Eu queria construir uma outra vida. E eu escrevi sobre isso, uma carta. É um poema, na verdade, eu fiz dele uma carta. Essa carta é destinada aos vândalos e marginais. Eu fiz esse poema em 2017 e recitei esse poema na Rua da Aurora, lá no Recife, numa batalha de poesia. Foi muito importante para mim esse momento. E fala muito sobre o direito dessas pessoas, né? O nosso direito. O direito das pessoas que estão na favela. Onde está o direito dessas pessoas da favela, né? De ir e vir, de estar em certo lugar, sem ser impedido, sem ser constrangido, única e exclusivamente porque são pessoas da favela. E essa é a carta aos vândalos imaginários que eu vou recitar. E quando eu fui embora, diz a Recife que eu a amei. Mesmo quando brancos burgueses pegaram nossas alfaias e acharam que era gandaia, um maracatu gourmet, diz a Recife que eu a amei. Mesmo ela estando sitiada, nua, suja, desocupada, com a Tomazina calada e a Rua das Ninfas interditada, diz a Recife que eu a amei. Picha isso na Rua da Aurora, onde só tem playboy agora tirando selfie, dando rolê de bike, postando no Insta pra ganhar um like. Mas se passa do lado um cheiracola com fome, sai tudo desnorteado, escondendo os iPhone. Mas diz a Recife que eu a amei. Mesmo sem espaço pra cena, com essa polícia obscena, encenando sempre insano pra ter motivo de tirar no cano e atirar nos boy por engano, só porque estavam grafitando. Mas diz a Recife que eu a amei. Mesmo odiando o fato da Jaqueira ser toda aquela ostentação e o Parque 13 de Maio não ter nem iluminação, diz a Recife que eu a amei. Mesmo quando a gente teve que correr assustado pela Praça do Diário para não ser esfaqueado pela fome e revolta dos homens que só precisam ser notados, diz a Recife que eu a amei. Mas a cada bloco espelhado, erguido, naqueles armazéns novos do Recife antigo, saciando as elegâncias daquele povo rico, fizeram explodir bombas de ódio dentro de mim. Por cada muro pichado, pintado, por cada lambe ativista arrancado, por cada poeta marginal calado, me partisse ao meio, Recife, sua desgraçada. Mas deixa quem te merece essa carta. É isso.